Nem todo queijo pode ser comido com a mesma tranquilidade que você coloca no seu hambúrguer. E nem todo mel é apenas doce e saudável como você imagina. Existem alimentos que as pessoas ingerem sabendo que podem causar alucinações, paralisia, coma e até o fim da vida. Algumas pessoas fazem isso por tradição, e outras apenas pela experiência de sobreviver a algo que pode dar muito errado. E o mais intrigante é que comidas simples podem acabar colocando sua saúde em risco. Por isso, hoje eu separei 8 comidas mais perigosas do mundo e que você nunca deve comer. O chamado mel louco é produzido por abelhas que coletam néctar de plantas chamadas rododendros, que ficam em regiões montanhosas da Turquia e do Nepal. Algumas espécies dessas plantas produzem naturalmente uma toxina chamada graianotoxina. Essa substância faz parte do próprio sistema de defesa da planta contra insetos e herbívoros. Quando as abelhas coletam o néctar dessas flores, a toxina passa intacta para o mel. A graianotoxina age diretamente nos canais de sódio das células nervosas humanas. Quando essa toxina interfere nesse mecanismo, alteram o funcionamento dos nervos e do coração. Em pequenas quantidades, o mel pode causar sensação de relaxamento e leve euforia. Em doses maiores, provoca tontura intensa, queda brusca de pressão, náuseas, visão turva e confusão mental. Hoje, o mel ainda é vendido como estimulante natural em algumas regiões, mas a linha entre tradição medicinal e intoxicação continua extremamente tênue. A noz moscada é um tempero comum, usado em bolos, molhos e sobremesas. Em pequenas quantidades, é segura e faz parte da culinária há séculos. O problema começa quando ela deixa de ser tempero e passa a ser consumida com outra intenção. A semente da árvore mirística fragrans contém compostos psicoativos que, em grandes quantidades, afetam diretamente o sistema nervoso central. O efeito não é imediato. A intoxicação pode demorar várias horas para começar, o que leva muitas pessoas a acreditarem que nada está acontecendo. Quando finalmente se manifesta, os sintomas não são eufóricos nem divertidos. Relatos médicos descrevem confusão extrema, desorientação, taquicardia, náuseas intensas, sensação de pânico e distorção severa da percepção do tempo. Há casos clínicos registrados de pacientes que chegaram a emergências hospitalares acreditando que estavam morrendo. O mais curioso é que ela está ali, na prateleira da cozinha, ao lado de todos os outros temperos. Um ingrediente tão comum, mas que pode se transformar em um episódio médico sério. O sarpa-salpa é um peixe comum no Mediterrâneo, dourado, discreto, vendido em mercados locais há séculos. O problema não está exatamente no peixe, mas no que ele consome. Em determinadas épocas do ano, ele se alimenta de algas que acumulam toxinas naturais. Essas toxinas passam para a carne do peixe sem alterar aparência, cheiro ou sabor. Quando isso acontece, surge uma condição rara chamada ictioalienotoxismo. Diferente de uma intoxicação alimentar comum, os sintomas não são apenas físicos. Pessoas relatam alucinações vívidas, sensação de perseguição, sons inexistentes e visões perturbadoras dentro da própria casa. Hoje, a maioria dos casos é acidental. Turistas já relataram passar até 36 horas em estado de delírio após um jantar aparentemente normal. O mais perturbador é que não existe forma visual de saber quando o peixe está contaminado, já que ele parece absolutamente comum. O casu marzu é um queijo tradicional da Sardenha. Em determinado momento, ele é deixado propositalmente exposto para que a mosca Piophila casei deposite seus ovos. As larvas nascem e passam a consumir a gordura do queijo, acelerando a fermentação e transformando sua textura em algo cremoso e quase líquido. Para os habitantes locais, o queijo só está no ponto ideal quando as larvas ainda estão vivas e ativas. Se morrerem antes do consumo, o produto é descartado por risco de deterioração excessiva. Existe ainda um risco raro, porém possível, de miíase intestinal caso as larvas sobrevivam ao processo digestivo. Por razões sanitárias, a comercialização foi proibida na União Europeia, mas ele continua sendo produzido e vendido informalmente. Se você não sabia que um queijo poderia ser tão perigoso, deixa o like e se inscreva no canal para mais curiosidades. O sanakji é um prato tradicional da Coreia do Sul preparado com polvo extremamente fresco, cortado pouco antes de ser servido. Como o sistema nervoso do polvo é descentralizado, ou seja, não está presente apenas no cérebro como o nosso, grande parte de seus neurônios são distribuídos pelos tentáculos. Por isso, mesmo após o corte, os tentáculos continuam se movendo. Temperado com óleo de gergelim e servido imediatamente, o prato mantém as ventosas ativas. Se não for mastigado de forma adequada, os tentáculos podem se fixar na parede do esôfago e bloquear a passagem de ar. Todos os anos há registros de mortes por asfixia associadas ao consumo inadequado do prato. Mesmo assim, é considerado uma iguaria sofisticada e, para muitos, a experiência está na textura e no desafio.
O hakarl é um prato feito a partir do tubarão da Groenlândia, uma espécie que pode viver mais de 200 anos e habita águas extremamente frias. Esse animal não possui rins funcionais e acumula ureia e óxido de trimetilamina, substâncias que atuam como anticongelante natural. Se consumido cru, o tubarão é tóxico e pode causar sintomas semelhantes à intoxicação alcoólica severa, seguida de envenenamento. Para torná-lo comestível, os islandeses enterram a carne em solo arenoso por meses para permitir fermentação controlada. Depois, ela é pendurada em galpões ventilados para secar por semanas adicionais. O resultado é um alimento com odor intenso de amônia. Para muitos visitantes, o cheiro é quase insuportável. Ainda assim, ele é servido durante um famoso festival do país, como símbolo de resistência cultural e uma lembrança dos seus ancestrais. A ackee é a fruta nacional da Jamaica e faz parte de um prato tradicional chamado ackee and saltfish. Ela é consumida no café da manhã, almoço e jantar, mas existe uma regra inegociável. Só pode ser ingerida quando amadurece naturalmente e se abre sozinha na árvore. Se for colhida verde ou forçada a se abrir antes do tempo, contém altos níveis de hipoglicina A, uma toxina que interfere diretamente na produção de glicose do organismo. Isso pode provocar uma queda abrupta de açúcar no sangue, levando a uma condição conhecida como doença do vômito jamaicano. Os sintomas incluem vômitos intensos, fraqueza extrema, sudorese, convulsões e, em casos graves, coma. Durante décadas, surtos foram registrados em comunidades rurais antes que o conhecimento sobre o ponto exato de colheita fosse amplamente disseminado. Hoje, o preparo correto é parte da cultura local, mas o risco continua existindo para quem ignora todo o processo. O fugu é preparado a partir do peixe-balão, que contém tetrodotoxina, uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas. Ela bloqueia sinais nervosos e provoca paralisia progressiva. Os primeiros sintomas costumam ser dormência nos lábios e formigamento na língua. Em seguida, a pessoa pode perder a coordenação motora. A paralisia avança para braços e pernas, até atingir os músculos responsáveis pela respiração. A vítima permanece consciente enquanto perde a capacidade de se mover. Não existe antídoto específico. O tratamento depende de suporte respiratório até que o organismo elimine a toxina. No Japão, apenas chefes com licença especial podem preparar o prato, e somente depois de passar por um treinamento rigoroso. Partes como fígado e ovários concentram níveis mais altos de veneno e são proibidas para consumo comercial. Mesmo assim, restaurantes especializados continuam lotados durante a temporada. Deixa nos comentários se você teria coragem de provar alguma dessas comidas. E você sabia que o salto alto foi criado para os homens? Eu conto tudo nesse outro vídeo.